CBN Festas e Eventos, entrevista. Nós vamos saber do Igor aqui, o que é o Instituto Maná do Céu? Bem, primeiramente, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Pra gente é um prazer poder estar aqui, Zé. É realização de sonho. Falei, quando eu crescer eu vou aparecer na CBN. O Instituto Maná do Céu, ele é uma instituição MOCIP que existe há mais de 13 anos aqui em Campo Grande, e ele transforma vidas, realiza sonhos. Atualmente nós estamos trabalhando fortemente nas ações de enfrentamento ao Covid, de enfrentamento à fome, mas nós já orbitamos sobre a área de cultura também, sobre a área de profissionalização. Hoje nós nos encontramos no Jardim Canguru e posso falar para você que tem muita coisa que a gente Igor, vem cá, quando eu te apresentei aqui, eu falei que você era de uma ONG. É ONG ou é OCIP? E qual a diferença dos dois? Olha que interessante. Hoje, quando a gente fala de instituição do terceiro setor, a gente nem utiliza mais ONG, eu digo nem utiliza mais OCIP. A gente fala que é OSC. É uma organização da sociedade civil. Por que a gente entende isso hoje como organização de sociedade civil? Porque tudo aquilo que não é governo, as pessoas colocavam como ONG. Por exemplo, um time de futebol, ele não é governo, ele não é governamental. Mas as pessoas colocavam que era uma ONG e não é. Então é uma organização da sociedade civil organizada. E, bem, acho que é isso, né? Acho que te responde. É uma organização da sociedade civil. E quem que vocês atendem lá no Maná do Céu? Quem que é teu público-alvo? Nosso público-alvo são crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Nesse período de pandemia, o público ele se estende para as famílias também, né? A gente entende que crianças e adolescentes estão incluídos dentro de um bojo, dentro de uma sociedade, dentro de uma família, e nós trabalhamos para que essas famílias sejam atendidas e tenham condições de cuidar e atender dessas crianças. Bacana. Ô Flávia, como é que você conheceu o Igor? Mais um pouquinho antes de falar isso, conta um pouquinho a sua história. Você já vem de uma família... vou falar farmacêutica, posso falar assim? Sim, não? Na verdade tem eu tradição, né? Praticamente nasci numa farmácia, né? Então, minha família vem desse ramo e há um ano a gente montou a Ative Pharma com uma proposta diferente de realmente levar mais saúde para as pessoas, serviços e a questão de fórmulas manipuladas, né? Então, a gente abrange bastante serviços na farmácia. Entendi. Você sabe que um dia eu estava conversando com o Luica, que é o seu tio, né? Sim. E aí o Luica falou, quando eu comecei a trabalhar com meu pai, não sei se você sabe dessa história, daí ele chegou lá, né, no escritório e falou, pai, onde que é minha sala? Onde que é minha sala? Daí o pai dele falou, tudo isso daqui, ó. Você pode ficar onde você quiser. Bem isso. Tava preocupado com a sala. Mas esse DNA aí que você tem, né? Uhum. Você montou a sua própria farmácia. Isso. Conta um pouquinho dessa história aí, dessa... Até então, a minha experiência, desde 16 anos eu comecei a trabalhar nesse ramo farmacêutico e chegou um momento que eu sentia a necessidade de criar minha própria história, desenvolver o meu caminho, e foi quando a gente montou realmente essa farmácia com toda a expertise que eu tive durante todos esses anos, né, mas trilhando o meu caminho sozinha agora, né? Você fez Harvard, né? Porque viveu dentro da farmácia. De uma família que só mexia com isso, com né? Certeza, então, com certeza. Você é doutora nesse assunto. Um MBA na vida real, sabe? isso aí não tem preço. Verdade. E como é que você conheceu o Igor? E aí a gente contratou uma agência, que é a Rise, agência de publicidade, que desenvolveu a logo pra gente, fez todo o trabalho desde o início. E a gente conversando que eu tenho no meu coração de poder ajudar as pessoas, sabe? De querer levar mais saúde para pessoas que realmente precisam. E foi quando eles me apresentaram o Igor, né, lá da Maná, e eu me apaixonei por esse projeto na primeira reunião, porque eu vi a seriedade, sabe, José? A gente, assim, é difícil quando uma empresa vai ajudar outros institutos e a gente não vê a seriedade do como é feito. Então, a primeira coisa que eu senti foi, esse pessoal é sério. E a transparência nesse setor é importantíssimo, Importante. A transparência, né? Sem sombra de dúvida. A gente trabalha com grandes players, que a gente fala que são do mercado, como Fundação Itaú Social, Fundação Banco do Brasil, Unibanco, Ative Pharma, né? E só grandes marcas aí, ó. Coca-Cola FENSA. E a gente aprende, tem como cultura dentro da instituição, trabalhar sempre com
Primeiro, o parceiro bem próximo. E segundo, sendo transparente, tanto com quem é atendido, quanto com quem fornece os recursos. E isso garante que o Instituto tenha uma longevidade, tenha uma sustentabilidade financeira que consiga atender várias famílias. De uma forma bem atendida. Flávia, e você foi visitar lá o Maná do Céu? Isso, e aí a gente fez uma primeira reunião lá na agência, né, Igor? A gente conheci todo mundo e, assim, eu senti realmente essa seriedade, esse amor porque eles têm pelo projeto, pelas crianças. Isso me chama muita atenção. Eu falei, cara, vamos fazer uma ação junto. Eu quero lá conhecer vocês, essas crianças, quero conhecer o mundo de vocês lá. E aí a gente marcou uma campanha de vacinação dentro do Maná. Por quê? Porque nós estamos trabalhando estamos no momento agora de inverno, né? Outono, inverno. Aí vem a vacinação da gripe, a vacinação, né? Da gripe, que é H1N1. H1N1 mata muito mais crianças do que Covid. É mesmo? Muito mais. Não tem nem comparação. Então, H1N1 para criança é algo que tem que ser cuidado muito de perto. Então, o índice de mortalidade é alto. Entendi. E a gente queria levar isso para essas crianças. Por quê? Porque elas estão expostas, para elas continuarem indo no projeto, para os profissionais que trabalham lá, que vão na casa das famílias, para sentir uma segurança, para que eles tenham uma segurança. E porque existe um estudo de Michigan, nos Estados Unidos, que pessoas que tomaram vacina da gripe têm uma proteção de 24% contra o Covid também. Então, por quê? Tá. Porque vacina da gripe ativa o sistema imunológico de vias respiratórias. Então, querendo ou não, você tomando uma vacina de gripe, você vai fazer seu organismo, a questão da imunidade trabalhar para você, para te deixar mais protegida. Né? Então, por que agora, no início, antes do frio? Porque a gente toma vacina, existe um tempo do organismo, né, trabalhar para produzir a imunidade que a gente precisa. E o frio está relacionado por causa que as pessoas se aglomeram mais, ficam mais próximas? O vírus gosta do frio. O vírus se prolifera no frio. Então, por que tem mais incidência nessa estação? Porque o vírus gosta do frio. Eu pensei porque as pessoas ficavam mais fechadinhas, mais próximas. Eu acho que isso ajuda também, mas o vírus, ele sobrevive muito mais no frio do que no calor. E antes de terminar essa entrevista, eu vou perguntar para você da vacina do Covid, da influenza, o tempo, os times para tomar, né, que é importante. Sim. E se aquela vacina que não permite a pneumonia. A pneumocócica. Se dá para fazer um combo de tudo isso aí junto, mas a gente vai falar daqui a pouquinho. Bom. Ô Igor, e aí tá, e ela foi lá para vacinar. Quantas crianças você tem lá hoje? Hoje a gente atende 120 crianças tudo e adolescentes. Isso? Tudo isso. E a gente não parou um dia, mesmo no período da pandemia. Não digo atendimentos presenciais, porque houveram uma série de legislação que impediu o atendimento presencial. Mas em todos os momentos da pandemia, a gente continuou realizando o acompanhamento dessas crianças e adolescentes. E que tipo de atendimento que é esse? É full time? Fica lá direto? É na casa? Como é que funciona isso? De onde que vem essas crianças? Ok, a gente trabalha em contraturno escolar. Então, o ideal é que a criança esteja matriculada em um período e ela vai participar das atividades do Instituto no outro período, garantindo que o pai tenha um local de segurança para deixar essa criança, para deixar esse adolescente. É tipo uma creche? Vamos falar que não é uma creche, porque as atividades elas são direcionadas para o empoderamento daquelas crianças, daqueles adolescentes dentro do seu território. Eu vejo que é como um projeto, uma escola de temas transversais. Aquela matéria que você não estuda na escola, de vivência em sociedade, você trabalha dentro do Instituto. Então é uma complementação ali, né? Em vez da criança estar na rua, pensando em bobeira, está lá tendo educação. Isso, ela está lá para desenvolver os princípios e valores que são essenciais para a gente poder conviver em sociedade. Né? Qual a idade? Eu te perguntei a idade da... Não, a gente atende de 6 até 17 anos. Nós temos uma parceria muito bacana com o pessoal do Instituto Mirim, que ao completar 15 anos, essas crianças elas podem ser encaminhadas para o Instituto Mirim. E tem alguns que preferem continuar no Instituto Maná do Céu até os seus 17 anos. E daí eles podem ficar lá também, e daí nós fazemos encaminhamento direto para o mercado de trabalho. Entendi. Ô Flávia, eu estou entremeando essa entrevista aqui, conhecendo um pouquinho do Maná do Céu e da sua empresa. Lógico. Né, porque o que você fez é muito bacana. Mas me conta como é que foi o desafio desse primeiro ano de farmácia aí, né? Sim.
como é que você está lidando com isso e já fazendo uma ação bacana, assim, que nem essa? Na verdade, a gente surgiu com essa essência que eu te falei, e nós somos a primeira farmácia do Brasil a fazer teste Covid. Como é que você conseguiu essa façanha? Porque durante toda essa experiência eu conheci muita gente, muita gente dos laboratórios, desse mundo, e eu sempre bati, gente, eu quero até fazer teste Covid, eu quero ajudar as pessoas nisso, E aí a gente, já de tanto insistir, a gente conseguiu abrir esse mercado na área de farmácia. Quando nem era regularizado pela Anvisa ainda, que a gente tinha através de uma liminar, a gente podia fazer através de uma liminar, a gente trouxe para Campo Grande. Então, Campo Grande foi um destaque nacional no início de teste Covid via Brasil. E qual o teste que você faz lá? A gente faz o teste de antígeno, que é o do cotonete, né? Que você identifica vírus na secreção nasal. Certo. Da saliva, que também identifica vírus na saliva. E o anticorpo, que é IgG e IgM. Ah, tá. Aquele é suave? Suave nasal. Você faz também esse? Faz. Ah, legal. Em 40 minutos você fica sabendo do resultado. É mesmo? Então a gente tem... No resultado garantido? Garantido, 98% de eficácia. Tá certo, muito bom, hein? Eu fiz o meu, demorou 3 dias para ter o resultado, e não tava, aquela coisa. Bem, a gente vai continuar daqui a pouquinho. A gente vai pro intervalo? Repórter CBN, e a gente já volta rapidão, tá? Voltando aqui do nosso intervalo, converso com a Flávia Buenaim, empresária, dona da Ative Farma, e também com o coordenador-geral do Maná do Céu. Estamos falando dos dois empreendimentos, vou chamar assim, né? Que acaba ajudando muito a nossa sociedade. Flávia, você estava falando sobre o teste de vacina, né? Antes de a gente entrar no intervalo. Você foi a primeira farmácia, no seu primeiro ano você já veio inovando então, né? Sim. Já veio trazendo essa novidade. E hoje tem mais farmácias fazendo isso, não? Hoje existem mais farmácias fazendo. A gente se especializou bastante nisso, sabe? Com profissionais farmacêuticos voltados só para isso. A gente faz todo o acompanhamento daquele cliente que foi lá, testou positivo, a gente acompanha ele até ele sair desse período de isolamento. Então a gente criou lá uma maneira de ajudar as pessoas em relação a isso. Quanto mais cedo você diagnosticar que tem Covid, mais rápidas, mais são as chances de você sair melhor, né? De você ter um bom resultado no final. Você sabe que hoje eu estava lendo uma matéria, Igor, eu não acreditei que a médica não estava querendo trabalhar mais porque a pessoa queria o tratamento precoce e ela não queria prescrever e ela foi ameaçada, né? Como é que você vê isso no seu dia a dia, Flávia? Assim, existe um medo das pessoas, né? Existe um desespero nas pessoas. Então a gente vê realmente assim, a cada dia as pessoas, elas estão desesperadas porque elas querem ser curadas, porque elas têm medo de pegar de outras pessoas. Então a gente está convivendo com isso, né? E essa polêmica do tratamento precoce, funciona ou não funciona para você? Para você mesmo? Você teve Flávia, funciona. Para mim funcionou, para minha família que teve também funcionou. Mas a gente tem que respeitar a opinião de cada um, de cada médico, né? Porque quem decide fazer o tratamento precoce realmente é o médico, porque ele precisa da receita, né? Então ele precisa, por exemplo, para tomar qualquer outros medicamentos, como hidroxicloroquina, tudo com receita médica. Mas deixa eu entender uma coisa, Flávia. Por exemplo, o cara fez o teste do Covid e deu positivo. Sim. O médico que não quer prescrever o tratamento precoce, né, pela ciência ainda não ter comprovado e tudo mais, essa pessoa fica sem nenhum remédio? Sim, ela fica com uma dipirona, por exemplo, que normalmente é o que eles passam, né? Quer dizer que não toma nada e... É um grande risco. Então, assim, quer fazer o tratamento, procura um médico que não faz, procura outro médico, porque vai ter um médico que vai fazer. Né? Então, a minha visão é essa, procurar um médico que realmente possa ajudá-lo nessa questão do tratamento. Entendi. E, Igor, como é que vocês estão funcionando lá no meio dessa pandemia total? E há quanto tempo tem o Maná do Céu? O Instituto ele existe há 13 anos, né? A gente brinca que a gente é especializado em se reinventar, e nesse momento de pandemia, a gente teve que passar por mais um processo de reinvenção. Só pegando o gancho do que a Flávia disse sobre a medicação e tudo, a gente, primeiro, é muito grato à Ative Farma, porque mesmo antes da parceria surgir, a minha família, a gente é cliente da Ative Farma. E aconteceu da minha família acabar pegando Covid e a gente ir lá fazer o teste. E eu vejo diferencial na humanização
e conversa os princípios de ATIVE, de Instituto Maná do Céu, quando a gente fala sobre essa humanidade, até mesmo na hora de passar o diagnóstico de positivo ou de negativo para a pessoa que está fazendo ali o teste, né? Falando sobre o Instituto Maná do Céu, os nossos colaboradores também foram vacinados contra a gripe, e isso é muito importante porque faz parte de um projeto maior do Instituto. Há um ano nós começamos um projeto chamado Família Protegida, em parceria com algumas empresas de Campo Grande e também em parceria com a Fundação Itaú Social, para atender 400 famílias. E essa parceria que a gente realizou com a ATIVE Pharma nos permitiu voltar a executar esse programa de uma forma segura para os nossos colaboradores. Claro, cumprindo todo o protocolo de segurança e também para as crianças. Então, a partir da semana que vem, a gente volta no semipresencial, já com autorização da prefeitura, já com algumas autorizações de alguns conselhos que são necessários, para poder atender essa criança mesmo que seja de forma híbrida. Um pouquinho presencial e um pouquinho remoto. Tá certo. Quantas crianças foram vacinadas? Tem ideia? A gente vacinou cerca de 70 crianças. Isso, 70 crianças. 70 crianças. E a gente levou para esses profissionais lá alguns complexos para aumentar a imunidade, né? Porque agora a gente tem que trabalhar com essa imunidade alta. Então a gente levou... O que é bom para aumentar a imunidade? Fala para nós. Ó, própolis, vitamina D, vitamina C, zinco, são todos medicamentos que ajudam a elevar a imunidade. Então a gente tem um complexo nosso que a gente formulou lá, que ele é colostro. É um combo já. É um combo. Colostro, que ele vem realmente do extrato da amamentação, onde tem maior nível de imunidade que a mãe transmite para o filho. Então tem colostro, zinco, vitamina C e própolis verde. Então a gente levou para esses profissionais isso, para poder ajudar eles na imunidade, né? Para que quando saírem de casa, se sintam protegidos e caso tenham contato com algum vírus, né, eles têm uma imunidade boa para poder combater qualquer coisa. Ô Flávia, a pessoa que tem uma alimentação saudável não consegue ter todas essas vitaminas? Olha, fica deficiência? Por exemplo, própolis mesmo, né? Própolis você tem que estar consumindo uma quantidade grande durante o dia, né? Zinco tem que consumir também alimentos grandes, que tem grande quantidade de zinco. Eu acho que suplementar nesse momento agora seria uma opção melhor, além de trabalhar a alimentação. Acho que tem que estar essas duas coisas. Só alimentação pode ser que a gente não seja o suficiente ainda. Por exemplo, vitamina D. Será que a gente produz vitamina D suficiente hoje? Será que a gente tem essa de tomar sol todos os dias, um período certo? Então a gente não tem muita disciplina. D e tomar sol. Isso. Se tomar vitamina D e não tomar sol, não dá o resultado. Potencializa, né? O sol potencializa a vitamina D. Ah, entendi. Ô Igor, e nesse período de pandemia aumentou muito o pedido de assistência lá no Aumentou muito. A gente tem uma pesquisa, porque não é só chegar na casa da pessoa e entregar a cesta. A gente visita todas as famílias, faz um diagnóstico com ela, a gente emite um relatório daquela família também para os nossos patrocinadores, e nós temos convivido e vivido diariamente com situações assim muito marcantes e tocantes. Lá no nosso Instagram a gente lançou um quadro chamado Frases da Pandemia, e ontem, em uma das visitas que a gente fez, uma senhora falava assim: mãe de 2 filhos deficientes, cuida de uma mãe que está acamada de 94 anos, já é uma senhora idosa, e ela falava assim: olha, aqui em casa eu vou ter que pedir um cartão emprestado pro meu irmão, porque eu não tenho mais comida, e eu não tenho o que dar pros meus filhos, nem pra minha mãe. Essa senhora vem da informalidade ou ela está desempregada? Qual que é a história dela? Ela já tem 50 e alguns anos, né? Ela é catadora de reciclável, né? A gente vai contar um pouco mais da história dela nas nossas redes sociais. A gente está preparando um conteúdo muito bacana para poder trazer essa realidade que muitas vezes está longe da gente. A gente tem um mito que Campo Grande não tem favela. Está longe, mas está muito próximo. Longe para quem não quer enxergar, né? Exatamente. Exatamente. Diz que as diferenças do Brasil, você não precisa olhar para trás, é só olhar para o lado. Isso. Não precisa... Falou tudo. É só olhar para o lado e precisa enxergar. Mas me conta, continua falando. Então, essa senhora, ela é catadora de reciclável, e daí ontem a gente, gravando esse produto, a gente levou um kit alimentar para ela, e a frase dela foi assim: faz mais de
um ano, desde que acabou o último Família Protegida, esse período de 3 meses que a gente atende as famílias, que a minha despensa ela não fica cheia da forma que tá. E que eu posso ir tranquila a trabalhar, ou que eu posso ir tranquila cuidar da minha mãe, tendo o alimento dentro da casa para os meus filhos. E a gente perguntou para ela o que aquele alimento significava para ela. E a resposta foi fatídica e pontual. Esse alimento significa vida. Então nós temos inúmeras situações na periferia de Campo Grande, ou talvez mais perto do que a gente imagina, nem tanto na periferia, de pessoas que estão desesperadas por alimento mesmo. E é por isso que a gente reúne parceiros como a CBN, como a TIV, para poder fazer o maior programa de atendimento do terceiro setor a famílias. A gente vai lançar agora, dia 1º de maio, novamente, o nosso programa, que vai atender cerca de 600 famílias durante 3 meses. Ô Igor, vocês estão atendendo, pelo que eu entendi, mas você vai me falar melhor agora, pontualmente essas necessidades. Existe algum projeto dentro do Maná para poder capacitar essas pessoas, para elas não ficarem independentes pro resto da vida? Sim. Né? Porque senão vira um Bolsa Família, alguma coisa assim. Isso. O próprio programa Família Protegida, ele é um programa de cuidados contínuos. Então, dentro do programa, a gente tem o acompanhamento psicológico, a gente tem lives produtivas, de oficinas produtivas, por exemplo, o aproveitamento integral de alimentos. A gente tem oficinas de orientação financeira feito até pelo pessoal do Instituto Mentes Brilhantes, a Poliana Janoski, o Gustavo Mujica. Um abraço pros meninos lá. Que são nossos parceiros meninos também. E meninas. Que são nossos parceiros também, nos ajudam nesse quesito de gestão. Vou cortar um pouquinho, mas eu tenho que agradecer o pessoal aqui que estão mandando mensagem, assistindo a gente também. Não, mas aí pode agradecer, fica à vontade. Agradecer toda a equipe do Instituto Maná do Céu que está assistindo a gente, Marix, a presidente Carla Rodrigues, né, irmã do Ivan Rodrigues, que é o fundador da instituição. Que eu vou perguntar daqui a pouco como é que surgiu, você vai me contar dessas figuras importantes aí não. E todos os usuários do Instituto que estão aqui comentando, agradecendo a TIV pela farmácia, agradecendo a CBN pela oportunidade. Bacana, a gente tem mais um repórter CBN e daqui a pouquinho a gente volta, rapidão. Nós de novo aqui, voltando do intervalo, converso com o Flávio da TIV Farma e também com o coordenador geral do Instituto Maná do Sol? Instituto Maná do Céu. Isso. Pode chamar de Instituto, isso, né? O Igor, eu tenho uma pergunta para você, mas eu quero fazer uma pergunta para a Flávia antes, saber como é que surgiu, quem que fundou, né? Porque é muito importante o que vocês fazem. Mas, Flávia, vamos voltar para a vacina. Sim. Aí o cara tomou do Covid, ele pode tomar da gripe? Pode tomar o do pulmão lá para não pegar? Como é que funciona isso aí? Porque você também vacinou não só as crianças, como os adultos lá, né? Como é que eles vão lidar agora com a vacinação? Tá. Lá na TIV Farma a gente tem todos os tipos de vacina. Então a gente tem essa pneumocócica que muitos pediatras estão recomendando tomar junto com a vacina da gripe, tanto para adultos quanto para crianças, né? Então, a vacina de Covid, você pode tomar qualquer outro tipo de vacina no intervalo de 14 dias. Então, você tomou Covid, espera 14 dias para tomar qualquer tipo de vacina. Certo. No caso da gripe, tem que esperar 14 dias. Né? Pneumocócica, que é contra a pneumonia, você pode tomar junto com o da gripe, não tem problema, você pode tomar junto. E aí, se for tomar Covid, espera 14 dias para tomar o do Covid. E essa do pulmão, ela é mais indicada para os idosos ou é para todo mundo? Ela tem indicação da Sociedade Brasileira de Vacinação tanto para crianças, adultos e idosos. Então ela faz parte do calendário de vacinação. É uma vacina que a gente não ouve falar muito, né? Eu acho que falta até a gente começar a divulgar um pouco mais. Porque depois de uma pneumonia instalada, somente de uma certa idade, ela pode ser mortal, né? Hoje, se a gente ouve falar muito vacinação infantil, né? Mas a gente não fala muito de calendário de vacinação adulto e idoso. Você vê pouca divulgação em relação a isso. Mas adulto também tem que tomar vacina. Idoso também tem, por exemplo, uma vacina de herpes zoster. Todo mundo a partir de 60 anos tem que tomar. Mas pouco é divulgado isso, né? Então, essa vacinação de adulto idoso, ela também tem que ser cuidada, assim como a gente cuida como criança. Até porque ela fica guardadinha lá e ela ataca quando você baixa a sua imunidade, né? Isso. Ela exatamente isso. E a pneumocócica é outra, que precisa realmente de pneumonia, a gente tem que cuidar muito, né? Com certeza. Você sabe que ontem o Brasil bateu o recorde de vacinação, mais de 1 milhão
de vacinas. Olha, a nossa estrutura para vacinar é muito boa, né? Muito Não sei boa. se você teve a oportunidade de ver a vacinação aqui que a prefeitura bem desenvolvendo. Não, eu fiquei encantada. Cara, parece coisa de primeiro mundo. Organizadíssimo. Tem que parabenizar o prefeito Marquinhos Frade, toda a sua equipe. Porque assim, é de uma excelência, cara, abre no horário. Não, isso é verdade. Um atendimento como se fosse um setor privado. Isso, né? É essa sensação que eu tive. Eu fiquei muito organizado. Eu fiquei muito feliz, assim, a fila, as pessoas respeitando, o negócio fluido. Não, e o atendimento, assim, quando você foi, a menina me explicou da vacina, ela mostrou, sabe uma coisa humanizada que a gente não vê muito no público, né? A gente vê às vezes mais no privado, mas eu fiquei admirada. Eu também. Com toda essa atenção, esse atendimento que eles estão tendo. Eu acho que esse é o intuito do poder público, se aproximar do atendimento do privado e fazer um atendimento de excelência. Mas, Igor, me conta como é que surgiu, então, o Instituto, quem que fundou, quem que foi a pessoa que teve essa iluminação aí para, né, olhar para os menos favorecidos. O Instituto ele surgiu através da ideia do Ivan Rodrigues e da dona Isaura Maria de Souza, né? O Ivan, engenheiro, que hoje trabalha no setor público, a dona Isaura, aposentada do TRE, que decidiu se unir amigos para iniciar o Instituto. Inicialmente o Instituto era como uma ação social, era a distribuição de sopa, de alimentação, até que eles viram que fazendo esse tipo de ação eles conseguiam mitigar alguns problemas, mas não resolvia o problema. Era aquilo que você acabou de falar, acabava criando enxugar uma gelo. dependência, né? Enxugar gelo. E daí a gente foi criado o Instituto Maná do Céu, hoje quem está na presidência é a Carla Rodrigues, para a gente conseguir atender essas demandas que extrapolam só o pontual emergencial. Foi bacana. Assim e quem tiver um olhar que nem a Flávia teve, né, em querer ajudar, querer participar com os talentos, né, e com a sabedoria que ela tem na área que ela atua, e quiser ajudar o Instituto, como é que faz? Está de portas abertas para receber essa ajuda? Com certeza, o Instituto, como a Flávia já disse, né, é um instituto sério que trabalha com grandes parceiros e nós estamos abertos a parcerias. Nessa semana a gente está finalizando os parceiros principais desse grande programa de enfrentamento à fome. Então a gente convida os parceiros pessoa física, os empresários, pessoas jurídicas que quiserem fazer parte desse programa para nos conhecer através das nossas redes sociais, né? ONG_Maná do Céu, através do site mesmo, www.manadocel.org.br, ou fazendo uma ligação, agendando um horário para conhecer através do 3397-2624, que é o nosso telefone que está disponível para todo mundo. Bacana. Ô Flávio, o que a gente encontra lá na Ative Pharma, fora as vacinas? Alopatia, homeopatia, o que tem lá? A gente tem as vacinas, a gente tem os testes, os exames rápidos, que tem o Covid, tem, por exemplo, de gravidez, tem perfil lipídico, tem vitamina D, tudo com a ponta do dedo. Então, que são os point of care, né? Que são isso é muito utilizado nos Estados Unidos, que a gente está trazendo aí essa cultura para o Brasil. Qual que está mais procurado? O do Covid deve ser mais procurado agora, mas a gravidez procurava bastante. Bastante. Imagino, né? E dengue. A gente também está com muita procura de dengue. E a gente tem aí muitos casos de dengue, né? Eu não ouço mais falar em dengue. Muito. Não é pouco, não. A dengue parece que acabou. Agora é só Covid, né? Agora acabou todas as outras doenças, só Covid. Mas dengue também, a gente está em uma fase ainda com vários casos de dengue, né? Tá, mas se eu precisar manipular um remédio, eu posso ir lá? Isso, aí a gente trabalha com todas as formulações, tanto para a linha humana quanto para a linha veterinária. A gente faz, por exemplo... A veterinária também? Sim, a gente faz biscoito, medicamento em biscoito, por exemplo, em ração, para dar para os cachorros, para os animais, porque o foco é a adesão ao tratamento, ou seja, quanto mais utilizar o que a gente tem de formas farmacêuticas para poder fazer a adesão. Então a gente pode manipular, por exemplo, fórmulas em refresco, fórmulas em iogurte, em goma, em legal. Xarope, em... Os sais vêm da onde aí? Vem tudo de Índia, tudo quanto é lugar. Tem importa. Fora do Brasil, a maioria é fora do Brasil, né? A maioria é fora do Brasil. Mas eu gostei, assim, a sua farmácia tem uma cara de ser bem moderna, né? Bem... Você tem que ir lá conhecer. Não, eu quero conhecer. E a gente tem uma equipe lá também
totalmente capacitada. E assim, o que eu passo para as pessoas exatamente, eu acho que é essa essência que o Igor falou. A gente tem que ser humano. A gente tem que se pôr no lugar do outro. E quando as pessoas procuram isso, e quando as pessoas procuram farmácia, muitos procuram não querendo. Eu tenho que ir lá manipular meu medicamento de pressão. Então, essa pessoa já não quer pagar aquele medicamento, não quer estar lá. Então, eu falo que o trabalhar em farmácia é um grande desafio, que você tem que trabalhar a satisfação do cliente de um produto que ele não quer comprar, muitas vezes, né? Às vezes ele é obrigado a comprar. Então, a gente tem toda a questão de beleza também, essa parte de estéticas, skincare, cuidado de pele. A gente tem uma linha muito grande de aromaterapia. Gosta de óleos essenciais ou não? Sim, é bom. A gente tem uma linha completa. Hoje qual a marca que vocês trabalham lá? A gente trabalha com Bioessência, a Doterra, algumas a gente tem também, né? Que é mais conhecida. E o Oxadi também, que é outra óleo essencial excelente. E agora a gente está trabalhando com Aroma Stick, sabe? Vou até mandar um para você. Manda, é um inaladorzinho que você coloca os blends de óleos essenciais, por exemplo, para ansiedade. E você carrega na bolsa, no bolso, e você vai inalando durante o dia. Falta de dinheiro. Põe, cheira já. Me dê 2, por favor. Olha, se tivesse um inalador que desse dinheiro, que emagrecesse o povo, olha, eu tava rica. Com certeza. A gente está caminhando para o final da nossa entrevista, Igor. Então eu queria que você deixasse um convite para quem não conhece, né, o Maná do Céu. Eu vou me comprometer em fazer uma visita para lá, porque eu não sabia que tinha, entendeu? Esse trabalho. Quero conhecer de perto, né? A Flávia, com essa atitude dela aqui, me deixou tocado, então eu quero ver também o que eu posso fazer lá em prol. Mas usar esses minutos finais aí para você fazer o convite para as pessoas irem lá. Todos nós somos frutos de oportunidades. Um dia alguém olhou pra gente e falou: eu vou dar uma oportunidade pro Zé, eu vou dar uma oportunidade pra Flávia. E o que a gente faz ali naquele instituto é gerar oportunidade para que crianças e adolescentes da periferia tenham escolhas. É isso que a gente faz. E para você que está ouvindo a rádio nesse momento... Nós temos 1 minuto, ele levantou o dedo ali. A gente gostaria que você também pudesse ser um gerador de oportunidade para outras pessoas. Tem várias formas de apoiar. Você entrando no site, você encontra. Tem uma rifa agora acontecendo de um quadro da Mila Braga, que é uma artista aqui de Campo Grande, para apoiar o Instituto Maná do Céu também, né? Então, o convite está feito. E eu não poderia finalizar sem agradecer a nossa equipe de psicólogos, assistentes sociais, coordenação geral, que está acompanhando e que faz esse trabalho acontecer. São muitas mãos, todos remunerados para que isso aconteça. Bacana. Flávia, temos 30 segundos. Na verdade, a minha finalização é realmente falar para vocês: conheçam o Instituto Maná, vão lá, ajudem essas crianças, porque, gente, ajudar as pessoas faz bem para nossa alma. Né? Então, essa ação que a gente fez, me fez muito bem para minha equipe, e eu tenho certeza que eles são muito agradecidos, e as crianças vão agradecer até mais, porque até a injeção eles agradecem. Olha aí, né? Que bacana. Então, realmente fica aí um incentivo a você para ajudar essa instituição. Fica o convite, até porque quando a gente dá a oportunidade, né, para as pessoas que precisam, amanhã ela pode se tornar um médico, ela pode te dar a oportunidade de atender a tua vida, e não virar um assaltante e tirar a tua vida por falta de oportunidade. Exatamente. Fico por aqui, obrigado, Flávio, Igor. Eu que agradeço. Semana que vem a gente volta e tem mais.